Olá, muito boa noite. Estamos no ar, direto no nosso canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV, através dos nossos parceiros, CDN TV, DSI TV. E está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando no finalzinho da tarde desta terça-feira, dado o nosso feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores. Horários alternativos nos nossos canais, no YouTube, no nosso canal 6 e 14 da NET, claro. Continue na programação sempre da nossa Vale TV. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já tem data, hora e local, de 14 a 16 de maio, o SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado. João Ávila esteve visitando comigo o salão no ano passado. Vamos ver se esse ano ele vai estar por lá novamente. De 4 a 6 de setembro, a Geronto Fair. É mais a feira que a cara dele, mas esperamos ele nos 2 eventos. E lá em novembro, de 18 a 20 de novembro, a 0 grau, feira de calçados e acessórios, todas elas no Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, 25 anos, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências limpam com a equipe da JG, protegem seu patrimônio com a equipe da JG Serviços, 25 anos. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. Fibra ótica sem surpresas, felicidade ilimitada, simples assim. Agora também em Porto Alegre e todo o nosso bairro São Jorge e São José totalmente cabeados. Societex, precisão em gestão tributária, é com a equipe da Societex, especializada em consultorias empresariais e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes. Serviços tributários pontuais e adequados à demanda de cada cliente. Faça contato pelo fone 51 3273 6821 ou siga no Instagram, @Societex, é Societax. Também os nossos parceiros, Consórcio Eval, Consórcio HS Consórcios, uma empresa do grupo Erval. Muito boa noite, senhores, uma bancada muito especial, repleta, pode abrir para nós aqui, por favor, Vitor, repleta de grandes agentes políticos da nossa cidade, alguns mais partidários, outros que botam fogo no parquinho. Muito boa noite, João Ávila, que bom te ter com a gente aqui nessa bancada. Boa noite, Rodrigo, Ica, Betinho, Rafa, com prazer estar com vocês. Agora, vocês notaram uma coisa? Toda noite é uma bancada mais do que especial. Mais do que especial. Mas é que vai ficando cada vez melhor, João Ávila. Ah, é por isso? Por isso. Boa noite a todos. Queria especialmente dar uma boa noite ao trabalhador brasileiro, que hoje, hoje a gente lembra o Dia do Trabalhador, então uma referência importante a quem está no dia a dia aí ajudando a construir esse Brasil que a gente sempre espera cada vez melhor. Ô João, tu vai estar com a gente no SIC, lá em Gramado? Como é que eu vou deixar de visitar a Roberta Pletti? Muito bem. Baita feira, né? Baita feira novamente. João, muitas novidades nesse tabuleiro do xadrez aí por Novo Hamburgo, da nossa política hamburguense, João Ávila. Eu acho que tem mais fumaça do que fogo. Opa! Boa pauta. Tem muita fumaça. Seria essa a manchete? Mais fumaça do que fogo. Vai pegar fogo. Não resta dúvida. É aquela coisa incipiente. Sabe aquele processo, quem olha de vez em quando, aqueles programas que aparecem no Discovery, né? De fazer fogo no mato, que o cara usa... Eu nunca poderia. Eu morreria com certeza. Comeria crua carne. Fatalmente. Então tu começa a fazer lá o fogo, daí começa a sair uma fumacinha primeiro, então tá naquele. Depois vem a fumaça, por enquanto é só fumaça. Ricardo Ritter, Ica, que bom te ter com a gente. Fazia tempo que a gente não fazia essa bancada juntos, hein? Fazia. Até agradecer o convite aí, Rodrigão. Tinha uma época que tu era mais assíduo na Vale TV. Agora a gente não recebe convite, então não vem, né? Tá bem, mas quando o cara é convidado, a gente vem, né? A gente vem. Sincericídio é tudo. Nós tínhamos parceiros frequentes que estavam sempre na nossa audiência, né? Tínhamos, o Totó. Grande abraço pro Totó, né? Tá sempre na audiência. Sabe quem é o Totó, né? Também aí, é sobrinho do ex-vereador Camanda Schmidt, né? E a gente agradece, como eu estava dizendo antes, também deixar um abraço para todos os trabalhadores do país, em especial aos trabalhadores aqui de Novo Hamburgo, que são aqueles que, né, estão sempre mais próximos da gente. E a gente também está aguardando ansiosamente os nossos
vou antecipar a tua pergunta, provavelmente, né? Que tu ia perguntar um pouco de política. Mas, Ica, deixa ele perguntar, Ica. Mas eu te dizer... Posso fazer uma pergunta, Isso então? aqui não é tribuna para falar. dar discurso. Uma pergunta. Tu que é um homem que viveu Novo Hamburgo intensamente nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, desde que tu nasceu, 30 anos atrás. Assim. Eu quero contar uma fofoca do Ica Uma depois. historinha de Camanga Schmidt. Do Camanga? Aquelas boas, assim, aquelas boas que só o Camanga. Assim, de futebol, de política. Bom, o Camanga fez a doutrina com meu pai, né? Então, até o meu pai nos deixou agora fazem 90 dias e ficou devendo ir visitar o meu pai lá, comer um churrasco com ele, né? O filho dele, o Márcio, conhece o Márcio? Ele estudou comigo no 25 e 75. Mas o Camanga tem muitas boas histórias. Eu com ele, vou dizer, em 2012, eu fiquei meio brabo com ele, porque ele teimou já com 70 anos ou mais, né? Mais de 70. Mais de 70. 75 por aí. Ele concorreu a vereador. E aí eu dizia, mas Camanga, por que isso, né? E ele me tirou lá uns 20 votos e para mim faltou só 16. Então eu fiquei um pouco triste com ele, mas Camanga, um parceirão, quando ele consegue ir ainda, o Camanguinho, o César Camanguinha, que é irmão do Totó, quando consegue, leva ele nos locais, leva nos botecos por aí, que a gente também frequenta, principalmente o Caçula, e aí a gente conversa um pouquinho, né? História de apito, tu vai poupar ele hoje. De apito, ele era responsável por matar a grama no meio de campo, nos campos da Várzea. Porque ele apitava no meio de campo, né? No meio de campo, no final da carreira. Bem, nos tempos áureos dele, daí eu não posso ver, não me lembro tanto, não vi ele era o Carlos Martins da arbitragem da Várzea. Da Várzea Hamburguense. Era tudo empate. No meio, e assim, ó, dançavam, davam uma ameaça de gol, impedimento. Que não tinha bandeira na época, né? Folclore! Numa lambreta que ele pegava para fugir. Tem uma história lá do Rondônia. Essa também é boa. Ele pegou uma lambreta para fugir um dia que eles... Iam pegar ele. Fugindo da sombrinha da falecida querida Dona Tereza. Ela ia pegar ele. Ela e mais alguns do Rondônia, né? E davam umas sombrinhadas nele lá. Tem uma sensacional da política. Dos Reis, guarda essa aí, eu já te chamo aí, vamos trazer Betinho e Ráfaga para essa conversa também. Gilberto Reis, Betinho, que bom te ter com a gente, muito bem-vindo, muito boa noite. Prazer, Rodrigão, é um prazer estar dividindo essa mesa com o Ráfaga, com o Ica, contigo e com o João. E saudar também, eu acho que é uma homenagem muito justa a todos os trabalhadores brasileiros e quiçá a gente consiga aumentar esse número de trabalhadores para que o Brasil consiga crescer mais e só vai crescer com pleno emprego, né? Eu acho que é o que precisamos para esse país continuar crescendo, é gerar mais emprego em todas as áreas da nossa sociedade. E essas histórias do Camanga... Tu era guri quando ele já estava apitando por aí, né? Quando ele já estava alto na política, inclusive, né? Não. O Camanga, ele se orgulha muito de ter sido, e ele dizia, né, na época, um semi-analfabeto foi presidente da Câmara de Vereadores. E ele dizia com muito orgulho isso, e é verdade, o Camanga conseguiu ser presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, por méritos dele. E essa história é mais incrível, né? Como ele foi presidente, a situação. Essa que vai contar? Muito bem-vindo, Rafa Gafontouro, uma grande honra de ter com a gente, nosso secretário municipal, né? Muito bom, muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado. Boa noite, Rodrigão, boa noite aqui ao Betinho, ao Ica, ao João. É um prazer estar aqui hoje, junto a essa bancada tão distinta, para a gente poder debater, discutir e conversar um pouco aí sobre a nossa amada cidade de Novo Hamburgo. Quero aqui também dar, então, os parabéns aqui a todos os trabalhadores de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Afinal de contas, como meu pai falava, né, o trabalho ele enaltece a pessoa de uma maneira única, porque quando a gente trabalha, a gente está cumprindo o nosso papel na sociedade, a gente está melhorando a sociedade e também está sustentando a nossa casa. Então o trabalho tem esse viés duplo, né? Então ele enaltece a pessoa. Então, saudades do Dr. Giovanni. Parabéns. Eu me lembrei dele fumando o charuto dele. Exato. Dele cozinhando, que eu não gostava muito. Era muito de cozinhar, bom, né? Muito de cozinhar. Tinha muita dedicação na casa dele, um espaço especial lá que ele recebia essas convidadas. Exato. Saudades dele. Conheceste o Camanga? Não conhecia, eu acho que eu sou um pouquinho mais jovem que você, só um pouquinho mais jovem.
não sou dessa época de 1940 e poucos, né? Tá aí ainda. Tá aí, Não, tá aí ainda. mas não tá conheço aí as ainda. histórias dele, então quero ouvir as histórias dele. Aliás, no eventual governo Copchina faria parte, com certeza. É ele que fez o caminho do Copchina quando o Copchina Né? foi vereador em 2004. Sabe o que ele ia fazer no eventual governo do Copchina? Chimarrão do gabinete. Ô, João, qual é essa historinha boa do Camanga aí? Conta pra nós. Faz aniversário dia 10 de fevereiro. O Camanga é uma figuraça. O Camanga me contou numa ocasião, quando se criticava muito, e vamos voltar a criticar quando isso acontecer de novo, as viagens aquelas para paraísos turísticos, né, de vereadores, que teve vereador comprovado que aqui de Novo Hamburgo, que comprou certificado, né, que ele... Bom, o Aurélio Decker fez uma reportagem Sim, Folha na Folha de Novo Hamburgo. Né? E eu pergunto pro Camanga numa ocasião, Camanga, e essas viagens tu fez, João? E daí, era para passear. Não se fazia nada, era pra passear. Ele foi para Bonito, se não me falha a memória. Porque nunca é assim na Bossoroca, né? Não. Pergunta se tem alguma viagem em Tupanciretã. Vamos pra General Câmara, Panciretã. Minas do Leão, que Nem a gente vinha falando antes do programa sobre Minas do Leão. General Câmara é a cidade natal do meu pai, né? Família. Uma linda cidade. Mas realmente não tem... Como é que é? General Câmara ali na cidade? Ninguém foi fazer. Só um pouquinho. Vamos ser A sinceros. quantidade de azulejos portugueses lá, uma das primeiras colônias portuguesas do Rio Grande do Sul. Não, vamos falar. Anterior a Rio Vamos ser Pardo. sincero. A cidade de General Câmara é feia a beça. O que é bonito de General Câmara é o distrito de Santo Amaro. Ah, sim, Santo Amaro. Santo exatamente. Amaro é bonito. Santo Agora, Amaro. a cidade de General Câmara, Tá bom, ela é 1-0 pra ti. ela tem um quartel-general É que no é meio isso, da Santo cidade. Amaro faz toda a diferença. Faz toda ali, a né? diferença. Resolve a Mas cidade. é interessante conhecer o paiol de guerra lá de General Câmara, né? Que tem uma história, enfim. Tem toda a história, a vila de militares, então, lá. Sim, que que ela é no militares, meio da cidade. que é no né? meio da cidade. Você sabe a história de General Câmara, então? Depende de qual delas. General Câmara, na verdade, o que acontece? Era distrito de Santo Amaro. É assim, ó, tu tem Depois virou Santo jogo. Amaro, era beira de estação de trem. Isso. E é onde tem uma das reclusas do Rio Jacuí. Isso. O recluso, o que é? Aquele elevador de barco, de embarcação. Enche, o barco sobe, desce, da mesma forma. E, em função da posição geográfica, é instalada uma unidade militar, onde hoje é General Câmara, cidade, próxima ao rio Taquari. A estação de Santo Amaro, no rio Jacuí, e a unidade militar no rio Taquari. Numa determinada noite, o general, que era o comandante, né, um tal de General Câmara, decide o quê? Que a partir de amanhã, a sede da cidade passa a ser onde é a unidade militar. E transferiu a sede da cidade para onde hoje é General Câmara. Ainda bem, porque ele preservou aquela maravilha que é Santo Amaro, que tem uma igreja que iniciou a construção em 1780 e alguma coisa. Meu pai era um devoto de Santo Amaro. Todo ano ia lá, quando tinha procissão, ele ia lá visitar. Sabe quem nasceu em Santo Amaro? Nós temos tem uma rua que é bastante conhecida em Novo Hamburgo que tem o nome dele. E a casa está lá até hoje. José Vasconcelos Gomes Jardim, Interessante. que era um dos líderes da Revolução Farroupilha. Gomes Jardim nasceu em Santo Amaro. Muito interessante. A casa que ele nasceu existe até hoje. Ica, falando em revolução, conta pra nós aí como é que tá a nossa Câmara de Vereadores pós-janela aí, na tua visão. A gente já teve a oportunidade de conversar com o Betinho, com o João em outro momento sobre isso. Queria muito ouvir de ti como anda isso. Assim, ó, falando sinceramente, né, Rodrigão, e os demais também que nos escutam, por enquanto a gente não teve assim, nenhum embate, nenhum projeto que houvesse a necessidade e que pudéssemos detectar como é que ficaram as forças ali. Os projetos que nós lá deliberamos foram projetos, de certa forma, assim, tranquilos, né? E não houve o que a gente consegue identificar, vamos dizer, daqui a pouco pelas falas, que nem aconteceu nessa segunda-feira, né? Essa segunda-feira para nós aqui da cidade, principalmente quem é governo, quem está no governo, foi uma segunda muito tumultuada, terrível, terrível, não somente pela questão dos ônibus, mas também porque foi muita chuva de sábado para cá e a gente vê estragos. Eu estou aqui com o celular com 10 prioridades para serem consertadas de infiltração, tem uma ali na Rondônia, perto do trenzinho, que o terreno é de areia, e eu falando lá com o Ironi, que é o nosso subsecretário da Santo Afonso, que cuida da Rondônia também, o terreno por ser arenoso, a água leva muito fácil a terra. A cabeleireira que tem do lado está temerosa, inclusive, da erosão atingir o prédio, e com razão, com razão. Então, só eu tenho
umas 10. Imagina os outros vereadores e aqueles que nem, a população que nem procura vereadores. Então a gente teve aí, né, essa semana, esse conflito não, mas alguns vereadores da oposição brigando. E como tu disseste, assim, perguntaste, né, como está a Câmara pós-janela? Nós vamos ter que ver quando chegar a um projeto mais polêmico, que a gente vai ter que ver o que o governo deseja e como a oposição vai se portar, né? Eu estou no governo e sempre digo sim com tranquilidade. Vou defender as posições do governo que a gente imagina que seja. Foi um dos que trocou de janela na janela. Acompanhei, sim, a prefeita. Se tu depender de projeto polêmico para fazer uma análise, esquece, porque não vai ter projeto polêmico. Esse ano não teremos, João. Não, eu acredito que não. Qual seria o projeto polêmico? Bem, ano eleitoral. não, polêmico que eu digo, daqui a pouco o governo pensa, ó, isso aqui é um projeto que seja bom para a comunidade, né? Mas é difícil que venha antes de Eu outubro. também acho difícil, mas bom para a comunidade. Agora, há muitas Limitações para qualquer tipo de projeto. É que projetos polêmicos sempre vai ser de ou onerar ou desonerar alguma coisa. Daí temos o período de 90 dias em que... Bom, já estamos dentro do Não, calendário. já estamos, né? então, Estamos há 5 meses da A eleição. janela eleitoral, eu acho que ela não se dá nesse objetivo dos debates polêmicos que possam vir de projetos que o Executivo possa apresentar. Mas sim, a janela permite uma composição política diferente e eu acho que é isso que se deu nesse debate, né? Então, nós tivemos a troca de vários vereadores, o Ica trocou, o Fernandinho trocou, O Vlad trocou, o Luz Felipe trocou. Cumbral, mas todos com interesses visando a próxima eleição. Qual o próximo? A próxima eleição municipal. Agora. Exato. Perfeito. Claro. Já tem gente de olho lá em 26, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo, né? Esse aqui escuta bastante. A eleição, a principal eleição é a próxima. É a próxima. Tu pode até estar de olho na seguinte. Não adianta pensar na outra se essa aqui não tiver resolvida. Primeiro resolve essa aqui e depois parte para outra, né? Entendi. Então, eu acho que a janela, voltando para a janela eleitoral, ela serve para colocar as peças no tabuleiro. Colocou lá, estão todos no tabuleiro, e agora vai começar o jogo. Com as peças que estão aí. E é isso que se deu com essa janela, se definiu posições partidárias, ideológicas, que vão, logo ali adiante, até no mês de junho, definir como serão as composições políticas para o enfrentamento nas urnas lá em outubro. Julho, né, Beto? 07. 07. Julho. Eu avalio que Das mais convenções, importante né? do que a própria janela, o resultado do que pode vir na frente, não mais importante, mas mais o efeito maior da janela não é nem a própria janela, mas e sim a posição pós-janela do PSDB de desembarcar do governo. O PSDB que vem com o governo desde 2016, aliás. Esse é o principal fato. Eu acredito que pós-fechamento da sim, janela. eu acredito que sim. E não sei até que ponto isso vai modificar o cenário todo. Certo? Porque tu vem... Na verdade, o atual governo foi eleito 2 vezes pelo PSDB. Certo? A eleição foi pelo PSDB. Primeiro em coligação com o Cidadania, PPS, que virou Cidadania, e depois em coligação com o MDB. Certo? Então, aí por tudo o que pode acontecer até o dia 6 de outubro agora, que é as futuras composições, o PSDB desembarca do governo. Então, isso pode ser muito mais representativo do que o Ica trocar o PSDB pelo MDB, certo? Que foi o que aconteceu, do que o Vlad trocar o PSDB pelo Podemos. pelo PSDB pelo Podemos, o Ito e o Cristiano deixarem o partido que eu nem lembro o nome, que o PTB, mas não, já era outro nome. PRD era natural, porque o partido existe na cidade, então o caminho que eles tomaram também não é nenhuma surpresa. O Fernando, né, o vereador Fernandinho, sair do PDT e ir para o Cidadania. Ele volta para o Solidariedade, ele volta para o ninho dele, que foi o partido que elegeu ele pela primeira vez, como segundo mais votado da cidade, que fique bem claro isso, né? O Em Darlan sai 2016. do PDT e vai para o MDB. Então, assim, não é uma mudança muito significativa do ponto de vista de partidos e de composições relacionadas ao governo ou à oposição, entendeu? É tudo mais ou menos, as peças, elas seguem mais ou menos uma mesma linha. Agora,
o desembarque do PSDB. Só quero ver se o PSDB vai conseguir, né, em eventualmente indicar uma candidatura a prefeito, se descolar do governo, né? Porque foram 7 anos juntos. 7 anos e pouco, né? Mais tempo, porque vem de antes. Exato. Antes da eleição já. Né? 7 anos e 3 meses. 7 anos e 3 meses. Ô Ica, Pois não. como estão essas conversas para a composição de uma majoritária que apoie a sucessão da prefeita Fátima? A ex-prefeita Dois Irmãos, Tânia, assessora especial da prefeita, é o nome aparentemente designado, né? Dificilmente temos surpresa nisso. Eu sempre digo, eu já estou com a minha candidata definida, né? Eu não tenho nenhum temor em dizer que eu estou apoiando a Tânia, né? Bem, as composições a gente sabe muito bem, muitos namoros, muita fumaça, que nem diz o João aí, está acontecendo, muita fumaça, muito namorico. Mas o que define mesmo são as convenções lá a partir de 20 de julho até 5 de agosto, se eu não me engano, é isso, né? Mais ou menos por aí, no final de julho, início de agosto, são as convenções que vão definir. Esses namoricos acontecem, vão acontecendo, vamos fazendo, mas eu já vi assim, muito namorico de 3, 4 pessoas, mas 3, 4 pessoas todas querendo ser a cabeça da chapa, né? Então daí não dá certo, todos querendo conduzir. 2 bicudos não se beijam. Não tem como, não vai ter espaço para todos. Assim como a gente já viu o noivado, né, Ica, acabar em rompimento antes do casamento, né? Mas, muito. A noiva ficar na porta da igreja, lá esperando, ou o noivo, né, também. Pensou em quem exatamente, João Ávila? Pode falar? São situações que acontecem A política acontece também, muito, né? E a gente já está há alguns anos trilhando. Fiquei morrendo de curiosidade de saber quem especialmente o João pensou. Agora vai estar tudo bem. Toca o baile. São coisas assim da vida, a gente viu, e na política, a vida é dinâmica, e a política é mais dinâmica ainda. E os aliados de hoje são os adversários de amanhã, e a gente viu, eu sempre digo assim, né? Uma coisa que na política a gente vê os objetivos maiores ali na frente, o fato do Luiz Carlos Prestes com Getúlio Vargas lá em 40 e pouco. Verdade. Getúlio Vargas mandou a Olga Benário para os porões nazistas, e o Luiz Carlos Prestes, marido dela, em 48, acho que disputou a eleição, eu não me lembro os anos, mas foi por aí. O Luiz Carlos Prestes apoiou Getúlio Vargas a presidente do país, né? Então esse é um exemplo que eu cito, né? Bota dinâmica nisso, hein? Nossa, é muito. O cara manda a mulher, ela estava grávida. Ela foi morta. E estava grávida, foi grávida para os porões, lá grávida do Luiz Carlos Prestes. A criança nasceu lá nos porões, né, nazistas. E o Luiz Carlos Prestes, eu cito esse como um exemplo, mas temos excelente exemplo. Ilustra muito bem. Puxa vida, exemplos por aí muito bem. A citar, né? Que os objetivos maiores, né? A gente releva problemas passados. Tu enxerga aí alguma possibilidade de construção, de conversa com o PSDB, por exemplo? O João destaca, né, esse rompimento deles como principal fato da janela, né? Pós-janela. Eu acho assim, né? Eu cheguei depois de 25 anos de uma outra grande partidária aí, eu cheguei ao PSDB a convite do Lindel Bal e da prefeita Fátima. E cheguei, o MDB estava no governo, que o governo hoje é MDB porque a prefeita, né, ela migrou para o MDB. E o PSDB foi um fiel aliado. Bem, talvez tenhamos problemas entre os seus líderes maiores, mas que daqui a pouco também vamos ter que sentar e ver ali na frente, para o bem de um projeto que está aí instalado na cidade, se nós não devemos sentar e ver também o que queremos para a cidade de Novo Hamburgo. Porque essas discussões não são públicas, né? Não são públicas. As pessoas não têm consciência do que a gente está falando aqui, a maior parte da população. Não, eu nunca vi uma discussão, nunca vi. Mas gostaria muito de ver prefeita, hoje a liderança maior do MDB, que é governo do município, sentada também com o deputado federal Lucas Redecker, que é a maior liderança de Novo Hamburgo do PSDB. Eu sonho ainda também com essa possibilidade, não sei se isso é possível, mas vamos ver. E eu tenho certeza também a prefeita, ela é bastante habilidosa nas articulações, tanto é que ela conseguiu fazer uma reeleição, vou dizer, mais ou menos tranquila, né? Chegou a quase que 50% dos votos da cidade, não foi 50%, mas foi quase. E a nossa candidata a prefeita tem muita experiência política, como vereadora, tanto no legislativo, né, no caso, vereadora em outra cidade, prefeita bem avaliada no executivo de outra cidade também, e também muito bem votada como candidata a deputada estadual, que é, no caso, a Tânia.
Então, a gente Filha de Novo precisa- Hamburgo, né? Nascida aqui. Nascida, ela foi para Dois Irmãos com 29 anos, por questões de trabalho, fez um concurso para Dois Irmãos lá, foi aprovada num concurso como enfermeira, e aí... Não concorreu que isso vereadora, queira dizer muito, porque grande parte dos prefeitos dos últimos 40 anos não eram naturais de Novo Hamburgo, né? É a Fátima, o Jair Foscarini e acho que E o Paulo. Paulo Ritz. Paulo Ritz. Paulo Ritz. O seu Eugênio Nelson É, daí vamos pra mais de 40 Dois Irmãos, não, e o Atali Atali, Foscarini Também vão, a Gramado, Canela. Né? Ayrton Taliba Capela, Gramado, né? Ataliba, Tarcísio Zimmer Tarcísio Santo Cristo e os Lauro Voti, né? Já. Não é uma referência exatamente também, né? Pelo contrário. E, cara, enxerga outros partidos. Podemos ser aliados de primeira hora. Sim. Devem estar juntos. Só se indicar o vice. Opa. Bom, essa informação eu não tenho. Essa é por conta do João, né? Essa aí... Isso é fumaça ou é fogo? Isso é fogo agora. Eu acho- Isso aí é botar fogo em carvão molhado, né? Pra fazer carvão Vai dar um molhado. dia que nem hoje vai não dar só pega. fumaça, vai dar só fumaça. Ou aqueles eucalipto cascudo assim, né? Que tipo, malta gasolina, bota álcool e não pega, só dá fumaça, né? Mas assim, ó, no último Vamos virar um pouco essa artilharia. Vamos pro outro lado aqui, deixar o Ica respirar na um última pouco aqui. participação que eu tive aqui no... Tu falou, Estação. tu falou sobre onde as coisas vão se resolver, Betinho. E eu dizia, né, isso fazem quase 30 dias ou mais, que o Podemos seria o fiel da balança nessa eleição. Pelo tamanho que o Podemos tomou, pelo partido que o Ito conseguiu formar, pelos candidatos que ele tem, os pré-candidatos à vereança, é uma nominata muito boa. Eu acho que, inclusive, é a melhor nominata nos partidos todos Olha que tem em só. Novo Hamburgo. forte mesmo. E eu não tenho dúvida que o Podemos será fiel da balança. E, do ponto de vista partidário, seria a melhor composição que o MDB poderia fazer hoje, seria com o Podemos. Porque nós temos aí o União Brasil, um partido que está Vice-prefeito, partido nascendo, vice-prefeito, né? partido vice-prefeito, que está agora tomando forma ainda, né? Nós temos o PSD, que enfraqueceu. Eu acho que o grande candidato do PSD é o Elcio Miller, né? Que está no Diz que está MDB, no né? Veio Foi para o MDB. Está no né? MDB. Então, o PSD praticamente vai servir só como um partido Aliado. aliado Com que apoio vai do Gaúcho com Federal. apoio. Costa Geral que chegou a tirar foto junto com aquele Sim, grupo, sim, né? E Sur, Eu perco amigos Lucas no da Redecker piada. e Eu Zuc. conheci um presidente do PSD que uma vez alugou uma moto para transportar a equipe de... Não, mas de depois da moto a gente até comprou um Fuca, tá? Porque nós fazíamos as reuniões. Ué, mas eu tu tinha- era também, Beto? Tá? Beto, Tu era? foi- Tu sabia foi- dessa história aí? Eu fui presidente do PSD na época que Era o João suplente, surgiu né? com a piadinha da judiando, moto. tu tá né? judiando do Betinho. E Tem não, volta, hein? e realmente, Não, mas do João, quem daí faz um partido, quem começa um partido do zero na cidade, sabe das dificuldades que tem Sim. para fazer um partido. Mas não podemos esquecer que tem um deputado estadual, né? Tem um deputado Claro. estadual da Sim, cidade. agora falando assim, tem um deputado estadual E da que cidade. tem um grande Eleito. valor, é gremista. E reeleito. Reeleito. Reeleito deputado estadual. Mas eu ainda, assim, ó, o que a gente conversou antes, é que a gente tem que mirar a próxima eleição com vistas na próxima, né? Nós não podemos esquecer que o governo do estado hoje ele tem uma coligação forte do MDB e do PSDB, né? Pode acontecer alguma interferência a nível estadual desses partidos andarem junto na cidade também, né? Como essas lideranças vão resolver isso, eu não sei, né? Mas eu ainda acho que existe a possibilidade de um acordo, de uma aproximação entre MDB e PSDB, até para continuar o projeto a nível estadual que segue nessa linha. Tende a se repetir em 2026. Até eu Rafa. quero discordar do João. Começou bem, né? Discordando do João. Que bom. Discordo do João, que eu acho que não é o maior fato o desembarque do PSDB da administração, porque era um tanto quanto esperado. Quem está no meio político, ou até quem está fora, acompanha. Porque o que acontece? O PSDB tem um pré-candidato, ou pelo menos um pré-candidato à majoritária, se apresentou. Então é nada mais natural que
o PSDB desembarque no governo para tentar, então, criar esse momento, esse movimento para ter uma candidatura própria. Se isso vai acontecer ou não, como a gente disse, a gente está em pré-candidaturas, há muita fumaça. Claro, hoje nós temos aqui de governo, de sucessão de governo, a candidata Tânia, pré-candidata do MDB. Assim como há um pré-candidato do PSDB, há um pré-candidato do PP e há várias pré-candidaturas. Se isso vai se desenvolver, se isso vai acontecer, a gente vai saber só em julho, que é onde vai pegar fogo. Então acho que é natural isso, então assim, não é uma surpresa. Eu acho que para mim teve algumas surpresas na janela, sim, alguns fatos relevantes de vereadores. O que tu destaca aí, Rafa, por exemplo? Para mim, eu fiquei a gente vai acompanhando política, né? Estamos meio. Fiquei um tanto quanto surpreso com o Felipe Kumbraun no PSDB. Mirando a próxima eleição. Exato, já não mirando essa, pelo que eu entendi, mirando já a próxima eleição. Então, para mim, foi assim o que não estava nas apostas. Não estava previsto. Exato, não estava previsto. Então, para Quem mim, isso convivia lá, foi um quem fato. convive, era previsível. Tava sem clima no PP, né, Ica? Sim. Inclusive, né? O Felipe foi um candidato a deputado estadual pelo PP, que concorreu com o deputado eleito Issur, os dois disputando os mesmos votos no mesmo partido em Novo Hamburgo. E isso iria se repetir na próxima eleição, nas eleições gerais. E isso ia prejudicar as pretensões do Felipe. Então, mas a saída do Felipe, sim, esperada, mas para ir para o PSDB, que para mim foi a surpresa. Né? Acho que tinha outros partidos, talvez até tinha conversas ali. E, enfim, para mim essa foi a surpresa. Mas, como eu disse, acho que é natural o PSDB desembarcar do governo, e eu acho que nesse momento a gente não pode marcar, não, isso aqui vai acontecer, isso não vai acontecer. Porque tudo pode acontecer. Tinha uma outra frase que, não vou dizer quem é que me passou, mas é da Câmara de Vereadores lá de dentro, que é assim, eles tinham um acordo no quarto andar, no elevador o acordo foi desfeito. Quando abriu a porta do elevador, não tinha mais acordo. Quando chegou no plenário, não tinha mais acordo. Todo mundo brigou e quando foi votar, voltou ao acordo. Até porque acordo existe para ser rompido. Né? Acordo existe para ser rompido. Então eu acho que... Não é para ser cumprido, é para ser rompido. Tá bem. Eu acho que a gente tem uma situação, e até digo quanto até o Ica comentou sobre brigas ou discussões, ou talvez não vou chegar no ponto de briga, né? Mas assim, talvez não ter uma boa relação das pessoas maiores do partido, mas a gente tem que entender que a eleição é municipal. Que é uma nova candidata, é uma nova candidatura, né? É a sucessão? É, mas é uma nova candidatura. O MDB é soberano, assim como o PSDB é soberano, assim como todos os partidos são soberanos, e eles podem fazer as suas escolhas. Então, nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente poder conversar, dialogar e pensar na cidade. Tu acha que essa conversa vai ser quão ampla, Rafa? Eu acho que dentro... Imagino que não tenha conversa com o PT. Exato. Fora isso, Tarcísio Zimmermann, PDT, pode ser conversado, hein? Eu não posso falar, eu não tenho procuração para falar por isso. Acredito que não. Eu, Ráfaga, acredito que não. Porque o partido era alinhado até agora. Então, né? O presidente estadual era mesmo. Porque, falando abertamente, acho que o Tarcísio, com a sua saída do PT para o PDT, não deixou de ser petista. Ele só está em outra sigla. Ele ainda é lulista, ele ainda é um homem da esquerda. E não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Não. Só uma constatação, então, perfeito. acredito que hoje, até porque hoje a esquerda já tem seu candidato, já apresentou ele e está fechada na sua ideia. Então, acho que e está muito bem, não vou dizer, organizada. Então, acho que não. O Ica, alguma chance de conversar com o Tarcísio Zimmermann? A gente conversa bastante, né? Isso aí a gente conversa, né? Não sei qual é o teor da conversa, né? Mas eu também... Nós conversamos, né? Mas o João até hoje, eu acho que fez uma postagem no... O MDB é base de apoio do PT. Falando sobre essa possível coligação ou entre o PT e o PDT. O que eu digo... O senhor pode deixar eu terminar? Não, eu não falo em possível coligação. O que eu falo é que tem duas crianças birrentas. Eu ia chegar lá. Eu sei. Eu ia chegar lá. Só que parece Faustão. Ele não deixa o resultado falar. Pergunta e responde. Pois é, mas eu ia chegar lá. E até o ponto que chega a dizer
que parecem duas crianças, né? Que não se entendem. Quem são as duas crianças guerreiras? O Fufa e o Tarcísio. Tarcísio, PT e PDT. Mas eu acho que não é criança birrenta, e é porque o PT tem uma parceria e tem uma federação também que traz muito comprometimento. Mas é o principal aliado do PDT no Estado. O João escreve na coluna dele lá, que são dois partidos disputando os mesmos votos. Isso é verdade. Então, o campo da esquerda é com eles ali, né? Mas é difícil a gente imaginar, por exemplo, no PDT de Ciro Gomes dando-lhe pau no presidente Lula e os dois alinhados em qualquer lugar, né? Mas sabe que É muito estranho. Mas, São Leopoldo São Leopoldo estão casadíssimos. Né? tem esse... A Yara vai ser a Mas sabe vice que eu vou dizer uma do... coisa, Rodrigão, eu sou um municipalista. Eu sempre defendo a municipalidade, eu acho que é no município que a vida acontece, né? A gente tem as discussões federais, até estaduais, mas é aqui que a gente decide. E o eleitor de Novo Hamburgo, ele quer o melhor para Novo Hamburgo. Então eu acho que há uma separação disso. Assim, mas é que lá eles estão brigando, estão dando pau um no outro lá. Eu acho que aqui não se reflete isso. Acho que na hora da campanha, da urna, do voto... A ideologia vai ser mais forte. Eu acho que a ideologia e mais do que isso, porque quando a gente vota no vereador, quando a gente vota no prefeito, é um voto direto, assim, essa pessoa vai pessoal. Ela vai afetar minha vida muito, né? Não é a vida geral, a minha vida é aqui. Eu vi uma postagem, alguma coisa eu recebi, que em Santa Rosa o PL vai ser vice do Desconce, aquele deputado federal do PT. Nossa. Só que eu não consegui mais ver. Eu não sei se eles estão tirando a direção do PL daí em Santa Rosa. Eu li isso faz um mês atrás. Que estavam Não, mas se fazendo uma depois estiver coligação. no PT, daí alguém do PL vai cair, porque não vai ser de O barbado. Desconce é deputado federal, ou foi deputado federal. Pois é, do está no PT. PT, será? Eu não vi isso. Era para ser. Até podemos fazer aqui uma pesquisa rapidinho, mas vamos ver o que tem lá. Estava dando, sim, uma discussão forte, porque, vamos ver, o objetivo era o município naquele momento e deixando as rusgas federais de lado. com certeza os partidos vão fazer a pesquisa, né? Quanto o voto, quanto a influência do Bolsonaro vai significar no voto do eleitor aqui em Novo Hamburgo. Eu acho que essa pesquisa os partidos irão realizar até para definir suas táticas, suas posições, seus discursos, enfim, né? Porque eu acredito, e daí eu concordo com o Rafa, na eleição municipal se define mais a nível de pessoa mesmo. O voto é mais personalista, né? Eu conheço a Tânia, eu vou votar na Tânia, eu conheço o Reiser, eu vou votar no Reiser. Enfim, escolham seus candidatos e de uma maneira mais direta, porque o contato do eleitor com o candidato ele é muito maior. Ele é muito maior. E se ele não tem representatividade na cidade, se ele não tem voto na cidade, fica muito difícil se eleger por rede social, né, por influência de rede social. E o partido que tiver mais candidatos buscando voto para o candidato, esse vai ser o vencedor, eu não tenho dúvida nenhuma. É aquela... Só Ráfaga. complementando o Betinho, é aquela famosa história. Aí vem a polêmica agora aqui. O João já está salivando ali. Tá salivando. Ele está bravo. Tá bravo. A polêmica é assim. O candidato é péssimo, o candidato é ruim, visivelmente ruim, mas o cara que eu gosto apoia ele. Eu vou votar nele. Tem transferência de voto não desse existe, tamanho? Eu vou dizer, não existe transferência de voto. Pois é, desse tamanho. Voto eu não se acredito, transfere, né? desse tamanho não se transfere. Então, assim, não adianta dizer sou de direita e Bolsonaro me apoia, ou sou de esquerda e Lula me apoia. Isso é um candidato ruim. Não vai No município não ganha. O que pode acontecer é, mais uma vez, uma eleição por eliminação. Como a gente já viu em alguns Não casos. gosto desse. Eu não gosto do Betinho, vou votar no Ráfaga. Exato. Entendeu? Isso pode acontecer. Porque a polarização vai existir, mais uma vez nessa eleição, até porque não existe uma candidatura, tirando a candidatura do governo, que é uma candidatura forte, porque tem toda uma estrutura, toda uma história. Tu tem uma esquerda definida, tu tem uma direita definida, mas tu não tem aquele partido de centro que possa ser um balizador. Entendeu? Então assim, eu não quero aquele, eu vou votar naquele. Claro, lembrando que sempre em Novo Hamburgo, por ter um partido que hoje é
centro, né, mais ou menos centro, a estrutura de centro, e ter uma e ser governo importa, mas tu pega o caso de São Leopoldo. São Leopoldo tem uma candidatura forte da esquerda, que é governo, tu vai ter uma candidatura forte da direita, daquela direita conservadora, mas não tem uma estrutura de partido de centro para falar, esse é o cara para... O Gabriel Dias está batendo exatamente nisso, né? Porque diz que antigamente quem reclamava das vacinas hoje está a favor e reclamando porque o governo não cobra vacinas para dengue. E do outro lado, quem era a favor das vacinas agora não vai lá e cobra. Então, quer dizer, estão os dois lados, cada um na sua psique. Gabriel Dias, sua demagogia. Né? Quero saber do João qual é o tamanho da aprovação da prefeita Fátima na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Seus projetos são ambiciosos, então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. De volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui nos nossos intervalos, nossos apoiadores culturais. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. João Ávila, a gente estava falando aí do tamanho da prefeita Fátima e da sua incidência sobre esse pleito. Isso, é claro, está diretamente ligado à aprovação dela, né? A gente não tem pesquisas oficiais que a gente pode tornar pública, né? Qual o tamanho da prefeita nesse momento na cidade de Novo Hamburgo? Primeiro, Rodrigo, né, eu não gosto, eu particularmente não gosto de falar em pesquisa quando não tem pesquisa registrada, entendeu? Dentro do período eleitoral. E não temos. Dentro do período eleitoral. Se tu não tem pesquisa registrada, sabe, primeiro que tu não pode, tá? E eu não gosto nem de analisar muito isso. Mas a gente tem um governo em Novo Hamburgo que, assim como normalmente acontece, com muitos acertos e muitos erros. Certo? E daí depende de como a sociedade, de um modo geral, vai pensar ali na frente de que forma esse acerto interfere na minha vida e de que forma esse erro interfere na minha vida. Tá? Há um movimento bastante consolidado, e bastante forte. Eu vejo assim, um maior aparecimento da pré-candidata Tânia nos eventos oficiais da prefeitura, enfim, tá, inclusive com citação em protocolos, enfim, e esse pode ser um balizador.
Agora a gente fala, transferência de voto existe? Eu não sei se transferência de voto existe. Né? Será que os votos do Bolsonaro serão transferidos para os candidatos dele em Novo Hamburgo? Será que os votos do Lula serão transferidos para o candidato dele em Novo Hamburgo? Será que os votos da Fátima, como lembrou o Ica na última eleição, quase 50%, vão ser transferidos para a candidata dela em Novo Hamburgo? Eleição ela é diferente, tu tem uma campanha, tu tem o marketing que muitas vezes ele ganha uma eleição, mas não podemos esquecer que os adversários têm marketing também. E cada eleição, João, me permite, cada eleição ela tem uma característica distinta da outra. Componentes diferentes. Componentes diferentes. A prefeita Fátima, quando se elegeu na primeira vez, em 2016, ela conseguiu fazer um vereador. Um vereador. E que logo virou oposição. E logo virou oposição. Então, 6 meses. 6 meses. Eu perdi uma caixa de cerveja por 2 dias. Mas paga-se. Mas, enfim, na segunda eleição ela tinha um exército de candidatos a vereadores trabalhando para ela. E ela conseguiu fazer quase 50% dos votos. Ampliou muito a votação dela, né? Muita votação dela. Então, existe sim... E os adversários eu acho que eram mais difíceis em 2020. Muito mais difíceis. Os adversários mais concentrados de alguma forma também, né? Tu tinha uma candidatura mais concentrada. Não. Tu que fez uma votação muito boa. Patrícia e Patrícia, que fez uma votação... Não. Tinha um candidato... É porque em 16 nós tínhamos Ayrton Santos, Paulo Ritzel. O Ayrton não morreu. Mas os votos dele estavam lá. Estavam lá. Leonardo Hoff, o Ayrton Santos e o Paulo Ritzel. Ele não foi até o final, na última semana. Foi naquele ano que eu tinha moto para levar todos os componentes do meu partido, eu consegui fazer 1.100 votos. Né? Mas o que importa, eu acho que na verdade, eu acredito muito nisso, são os soldados que estão na rua para garimpar os votos para o candidato. Em 2020, a prefeita Fátima teve um exército nas ruas, foram mais de 100 candidatos a vereadores, trabalhando para o partido numa coligação muito ampla, e isso eu acho que foi definitivo para estabelecer a votação dela. E, de novo, eu acho que a maior coligação, o maior número de candidatos na rua a vereadores pedindo voto para determinado candidato vai ser determinante para a vitória desse candidato. A gente também imagina que vai ela viver em algum ponto o ápice do desgaste de ser governo por 7 anos, 7 anos e meio, quando chegarmos lá, quase final do governo, mas também um período de muitas inaugurações, né, que vem pela frente, né, muitas entregas, né, Nexo 2 Hospital, a gente vai ter o sítio, a gente vai ter ali no centro a própria licitação do ônibus, que agora se conclui e começa a operar com problemas da arrancada, evidentemente, mas que talvez em 1 ou 2 semanas esteja normalizado. Tinha uma estrutura montada há 50 anos, né? O nosso posto de saúde do centro também e tal. Então, talvez isso possa dar alguma equilibrada aí, Betinho. Não, com certeza. Eu acho que a gente pode apontar grandes conquistas nesses 7 anos e meio de administração, mas eu acho que uma marca que essa administração vai ficar, que nós estamos há 7 anos e meio numa administração que não tem nenhum escândalo, nada na justiça, nenhuma não se pode falar mal de nenhum ato que a prefeita cometeu ou que alguém da administração cometeu, enfim, vai passar ileso nesses 7 anos e meio, sem nenhuma denúncia grave, sem nenhum resquício. Nenhuma CPI. Nenhuma CPI, enfim. E isso eu acho um grande feito para um administrador, nos dias de hoje, né, conseguir terminar 8 anos de governo saindo sem nenhum processo, sem nenhuma dívida com a justiça. Ráfaga, o que tu tens na tua secretaria aí de entregas na sequência? Vamos falar um pouquinho do meio ambiente. Olha, o meio ambiente esse ano nós vamos ter, ele é um ano muito mais, por uma questão de período eleitoral, é um pouquinho menos grandes entregas. Nós temos agora, que vai acontecer, que é o nosso documentário sobre o Parcão, que o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente patrocinou e ajudou, que vai contar a história do nosso Parcão, que é uma história linda, né? Uma história que o nosso Parcão, talvez para quem não saiba, é um esforço da comunidade e Novo Hamburgo comprou o Parcão. As
pessoas não sabem disso, né? Então conta toda a história desse grupo, dessas pessoas que se movimentaram, que se reuniram para conseguir que hoje nós tenhamos um parque tão bonito, né? Então, essa é uma das entregas. Nós estamos trabalhando no nosso plano municipal de arborização, estava comentando com o João, que é algo que faz falta aqui em Novo Hamburgo, né? Que é justamente qual árvore que você pode plantar. Olha, eu quero plantar uma árvore na frente da minha casa. Então vai ter lá disponível para que as pessoas possam saber qual árvore. Posso plantar IP? Pode que é uma árvore linda, né? A gente A tá primavera discutindo fica isso, né, João? maravilhosa. O IP amarelo, que é uma ótima árvore para ser plantada. Aqui na frente temos 2. Que ela não fica tão alta, então ela não vai não vai interferir no mobiliário urbano, pode ser rede de luz, ou a própria casa, ou o próprio piso, né? Ou o asfalto. Então, IP amarelo é uma ótima árvore, diferente do IP roxo, que é um pouco mais alto, né? Ele é um pouco mais complicado para isso. Então, teremos algumas entregas muito boas. Agora a gente está preparando a nossa semana do meio ambiente, a Semana Nacional do Meio Ambiente, que vai começar em junho, com muitas entregas, vai ser a nossa maior Semana Nacional do Meio Ambiente. 5 de junho. Dia Mundial. Isso, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então nós temos algumas entregas bem interessantes, bem boas. E também, né, como eu estava comentando, a gente vai fazer o nosso, pelo menos, tentar encerrar todos os projetos que nós temos em andamento e entregá-los todos até final do ano. Desde o projeto Regulariza Aí, que é junto com o Sebrae. Então tem algumas boas... Quando vai estar pronto o nosso filme? O filme, na verdade, já está pronto. A gente está agora só na fase final. Quando tem lançamento, então? A tendência é na Semana Nacional. Nós podíamos fazer esse programa, até que enfim fazer esse programa lá no nosso parcão, né? A gente vem conversando sobre isso há tempo, né? Nós temos agora, dia 17 de Leva maio. o Vale TV para lá, secretário. Se não me engano, vai ser dia 17 de maio, que é da Semana do Brincar, juntamente com a Secretaria de Educação. A gente vai fazer a nossa trilha noturna no Parcão. Legal. Então, o Parcão à noite, para as crianças poderem conhecer o Parcão à noite, que aí é outra vida, é outro mundo lá dentro, né? Então, vai ser muito, muito bom. Como é que vai funcionar isso aí? A gurizadinha vai poder caminhar por toda a trilha longa do Todas Parcão? Todas as trilhas longas do Parcão, inclusive as trilhas internas do Parcão. Então, podia aprontar alguma, né? Fazer umas coisas bacanas. Não. Brincando, brincadeira, claro. Mas, claro, eu imagino também que a gurizada ia gostar de uma brincadeirinha assim, também, né? Também. Podia fazer duas, secretário. Uma sim, a outra e mais... a outra com emoção, né? Com emoção. Com emoção. Tipo lá por Halloween, alguma coisa assim. Minha filha fala isso, né? Com emoção, papai. Agora tá com emoção. Trilha fantasma. Nós podíamos botar o João lá junto para dar um susto na criançada aí, João. Eu sou frequentador assíduo do Parcão. Tu caminha bastante por lá, toma teu chimarrão lá. Né? Corridas, e coisa linda o fim de semana no Parcão, né? Muita gente sempre. Né? Como eu gosto de usar o Parcão para caminhadas e corridas, aí final de semana é impossível. Não dá, né? Vocês sabem quantas pessoas passam em média no verão, por exemplo, no Parcão, só no final de semana? São mais de 5 mil pessoas. Coisa linda. 5 mil pessoas, só no final de semana. Quer dizer, a população já descobriu há bastante tempo isso. Tem bastante tempo. A gente tem um bem grande. Muito bem, senhores. A gente está chegando no final do programa de hoje. Óbvio que a gente tem muita história para contar, muita coisa para discutir, para conversar ainda, né, Ica? A gente sabe que os próximos meses serão pululantes na política hamburguense. Não. Faltam o quê? Agora dia 6, 5 meses, 150 dias aí, né? Sim, né? Muito rápido. A gente vê, tá em julho, e as pré-convenções, e aqueles namoricos, assim, bastante agitados. Tu tá louco pra casar, pelo jeito. Tô 40 anos sentado lá, patroa, aventurando 40 anos, dificilmente, né? O casamento eu tive mas já se separou do PDT, já se separou do PSDB, agora tá com... Eu fiquei 25 anos no PDT, né? Daí um dia, sabe aquele negócio assim? Eu saí, não pedi nem cachorro, não levei cachorro, nem violão. Daí eu digo, chega aqui, fiz assim. Foi uma decisão da direção estadual que eu não concordei. Só disse, quer saber? Terminou-se. Tu que é um cara de política, vamos fazer uma continha rapidinha aqui comigo, tá? Quantos vereadores o MDB coloca? 3 a 4. Opa! É otimista, hein? Tá otimista a visão, hein? PSDB. PSDB, 1 a 2. Cidadania, PSDB não, Cidadania estão juntos ali, tá contando aí 1 a 2 juntos, né? União Brasil, coloca? Olha, Eu preciso te perguntar, né? Difícil. Vendo assim a nominata, tem o Marcos também concorre. Não sei. Já descobrimos duas coisas aí. O Marcos provavelmente concorre a vereador, então, e não vice-prefeito. Não, pode ser.
Republicanos, Ica. Republicanos. Deve de colocar 2. Se vier o prefeito ainda também, né? Candidato a prefeito. Ica, lembra que só são 14, tá? Eu sei. Não, Mas tem quantos pelas por contas do ICA, eu tô contando aqui, vai faltar. Não vamos eleger 14. PL, Ica. PL. Ah. Não vi a nominata, tem que ver a nominata também, né? A gente não sabe. Eu tô perguntando do que tu tá acompanhando. Assim. então Solidariedade coloca? Solidariedade, se botar é 1. Se botar é 1. Né? PDT coloca? Eu também não conheço a nominata. Acho que eles também não conhecem. PT Eles coloca? também não conhecem, é isso que tu Acho disse? que não. Eu também não conheço. Até quero dizer uma coisa, né? Um que era um grande entusiasta, trabalhava bastante, estava trabalhando bastante, que é no PDT, que é o meu compadre Martins Atzenberger, ele teve um AVC, ele está 2 semanas dentro do hospital, não movimenta, eu estive sexta-feira visitando ele, não movimenta lá direito e vai ter que reaprender a falar, inclusive. Ele não está conseguindo se comunicar, ele consegue fazer esse movimento. PT coloca? Coloca. 1 no mínimo, talvez 2, deve ser 2, né? Bem forte. PRD, coloca alguém? Quem? PRD. Ex-PTB? Não conheço, quem vai, não vi ninguém ainda. Podemos. Sim, também. Uns 3 aí, 2-3. 2-3, domingo. Eu tenho quantos, Betinho? Tá faltando. Já tá faltando vaga? E por fim, progressistas. Também bota 1 ou 2. Tem só 15. Fechou. 15 ou 14? 14. Olha aí. Maravilha. Tá, Rafa Fontoura. Anota aí. Anota. Tá registrado em vida, não precisa anotar, tá registrado. Tá, agora pergunta pros outros também. Não, é que outros. o Betinho É que já conversou sobre. Tu é um cara que vive a Câmara de Vereadores. Sim. E eu sei que várias vezes na semana vocês estão conversando sobre isso, né? Natural, né? Todo mundo faz esses cálculos, né? essas loterias. Vamos fazer um bookmaker até lá. As prosas, assim, de depois de que fechar programa, as coligações, a gente fala. Depois que fechar todos os nominados, a minha previsão e botei a data e guardei, entreguei para eu faço questão, Betinho, eu não fiquei anotando. Depois tu pode passar essa lista aí que tu anotou. Rafa Fontoura, obrigado pela presença, nosso secretário municipal do Meio Ambiente. Seja sempre muito bem-vindo, teu ponto final. Eu que agradeço, então, o convite e o debate. É sempre um prazer a gente poder conversar e debater com pessoas de tão alto nível aqui. Meu ponto final não poderia ser diferente, é sobre meio ambiente. Então, agora, nas próximas eleições, já que esse programa foi pautado em eleições, então, nas próximas eleições, vote em candidatos que defendam o meio ambiente. Que mantenham a Secretaria do Meio Ambiente. Mantenham a Secretaria do Meio Possível Ambiente. a gente pensar em reverter isso. Exatamente, que mantenham a Secretaria do Meio Ambiente, que defendam o meio ambiente, que dentro da sua pauta, dentro do seu plano de governo, tenha esse olhar para o meio ambiente, que muitas vezes a gente fala daquele eixo, né? Saúde, segurança, educação. Vamos botar o eixo ambiental no meio. Atividade junto com a CDL de Novo Hamburgo, é isso? Vai ter uma atividade junto com a CDL de Novo Hamburgo e também, se não me engano, o Grupo Sinos, que a gente vai ter um plantio de árvores bem significativo. Não posso falar muito agora, porque isso também vai desenrolar. Vai se desenrolar nas próximas semanas, mas vai ser uma atividade muito bonita. Vai ter uma diferença na paisagem de Novo Hamburgo. Coisa linda, opa, boa. Secretário Municipal da Fazenda, mas aqui não como secretário, né? Aqui como nosso consultor político número 2, né? Primeiro lugar, desculpa, Betinho, é do João Ávila. Não, ele manja mais. Teu ponto final, Betinho. Eu agradeço a participação, o teu convite, é uma honra estar com essa bancada seleta, né? mais uma vez. E eu tô sendo convidado para programas de rádio, na TV, em outros grupos, e tenho dito sempre a mesma coisa, que essa eleição seja de debates de ideias para o crescimento da nossa cidade. E que a gente esqueça um pouco o debate político nacional, o enfrentamento entre direita e esquerda. Que a gente fale sobre propostas para a nossa cidade durante toda a campanha e que vença aquele candidato que vá representar melhor os nossos cidadãos. Muito bem. Ricardo Ritter, nosso vereador Ica, tá saindo um documentário sobre esperança aí, Ica. Em seguidinha vai agora. Depois o João pode dar no ponto final uma fala dele que eu sei que tá ligado. Um spoilerzinho que tá vindo. A gente também, né, teve lá durante 14 anos. Tem história. História como... Nós estamos falando de esperança original. Tu tá falando do Nutella, nós estamos falando do Raiz. O documentário vai ser do Esperança Raiz. Esperança saiu de Hamburgo Velho, ali da Rua Esperança, né? E foi da Rua Marquês de Souza. A Rua Esperança lá é um nome... Ela virou Rua Esperança porque ali era o campo. Sim.
E a gente tem também carinho assim, pela Esperança, né? Ali tinha uns 22 hectares de terra no centro da cidade, né? Foi bem. Mas sobre o programa aqui, a gente agradece também o convite, tá, Rodrigo? E quando quiserem convidar, sabe o número do telefone, a gente está aqui. E nós estaremos, sim, estamos já num período bastante agitado, porque eu sempre digo, em 2012, por exemplo, eu comecei a procurar pessoas para fechar parcerias, para nos ajudar, principalmente aqueles que estavam na administração, para nos ajudar na campanha. E aí eu chegava na pessoa lá, naquela época eram 90 dias a eleição, em julho de 2012, e aí eu chegava lá, eu já estou combinado com fulano, já estou combinado com ciclano. Tá, chupei bala, demorei. Final da história, fiz 2.053 votos e faltou 16 votos para me eleger, né? Então agora a gente, de alguma forma, está mostrando. Está trabalhando firme? Está trabalhando firme, sim. A gente está empenhado para tentar chegar lá. A prefeita Fátima, a gente também agradece por ter confiado. A gente tem uma atividade, uma função dentro da Câmara que é a liderança. A liderança, bom, ela te dá louros e dá desgaste, como tudo na vida, os prós e contras, né? Mas sou muito grato a ela por ter confiado em mim, né, essa liderança. E a gente faz ali a articulação mesmo com os adversários, mas a gente consegue conversar com todos para tentar explicar as razões do governo todo mundo te apresentar. respeita lá, né, Ica? Todos os vereadores independentes do partido, né? O ambiente é respeitoso, assim, na Câmara. Mas Às vezes tem os essa é uma debates. posição tua mesmo, né? Sim, também. De diálogo. A Sim, gente de já capacidade de diálogo. está há algum tempo ali também, Puxa vida. como suplente. Nas últimas eleições, eu estou eleito ou suplente, né? Suplente mais que eleito, mas a gente convive. Eu disse lá, meu nome aparece naqueles últimos 8 quadros que tem lá, como eleito, primeiro suplente, segundo suplente, teve eleição que faltou 20 votos, outra faltou só 16. Mas a gente agradece o convite e estamos aí à disposição e com certeza estaremos aí também nos empenhando em prol da comunidade. Independente da tua liderança, mais fácil ou menos fácil, que saudade do Serjão, hein? O Serjão era mais. Eu tenho que me preparar, eu não quero, eu não posso ter assim nada a ver com a tua liderança, não estou falando disso. Nada, não, mas o Sérgio, sim, de Novo Hamburgo, e ele tinha um perfil de ser mais brigador, só que a gente tem que se cuidar com essas brigas, né? O próprio Sérgio teve uma discussão até nem tão intensa que ele não resistiu, mas ele estava adoentado naquele momento, ele não poderia estar lá, né? Porque isso ele me disse uma semana antes de ter acontecido o episódio com ele. E eu também sei que eu não tenho o preparo para querer fazer discussões, mas consigo discutir em termos, assim, em tons brandos. Se eu alterar a voz, mesmo porque a gente sempre diz, né? Se tu ficar brabo, tu fica burro. Então, te mantenha em bom tom que tu consegue administrar os teus neurônios. João Ávila, que bom te ter com a gente sempre. Sabe que fique tranquilo quando estamos juntos e quando eu leio a tua coluna, sempre é uma alegria, porque a gente sabe que a gente está discutindo duas questões da cidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela companhia do Ráfaga, do Beto e do Ica, né, mas principalmente de quem nos acompanha. Primeiro sobre o Esperança, né, já que tu falou na verdade, o que acontece é que no dia 10 de maio, o Esperança faria porque o clube acabou se dissolvendo, né, na história, faria 110 anos. Esperança que é do dia 10 de maio de 1914. E foi localizado um material que tem um vídeo de um jogo. É um vídeo de um jogo da inauguração de um estádio em São Leopoldo que o Esperança jogou contra o Grêmio Leopoldense, se não me falha a memória, em 1948. É um vídeo de aproximadamente 4 minutos que vai ser apresentado no dia 10 de maio num evento que está sendo organizado que vai ser na sede da Secretaria da Cultura em Hamburgo Velho. Hamburgo Velho porque o Esperança, ele era do bairro Hamburgo Velho, nasceu na rua Marques de Souza, onde tinha o estádio 10 de maio. Tem um prédio hoje onde era a quadra de esportes, um edifício, e onde era o campo de futebol foi aberta a Rua Esperança e virou a casa dos dois lados, não é um loteamento, praticamente um loteamento com casas dos dois lados. Então esse é o spoiler do evento do dia 10 de maio. Mas o Daniel está preparando lá um vídeo sobre essa história toda, né? Provavelmente, o Daniel... Não para essa data, aliás, o Daniel encontrou também... desculpa, Daniel, vou contar. O hino do Esperança com a partitura.
Nunca foi gravado esse hino com essa partitura e vai ser apresentado nesse dia também, lá na Casa das Artes. Né, o material que ele tem é uma coisa preciosa, um material precioso. Então é bem importante fazer o registro. Sobre o meio ambiente, né, a presença do Ráfaga, dizer que na semana que vem o Cindy Lojas lança um programa ambiental. Peço desculpas, na verdade é o Cindy Lojas. Lança um programa ambiental que tem o apoio técnico da Secretaria do Meio Ambiente. Ele vai ser lançado na terça-feira, às 15 horas, e já digo, ele vai ser lançado terça-feira, às 3 da tarde, dia 7, e já vai ser apresentado no Congresso da Confederação Nacional do Comércio no dia 13 ou 14 de maio, em Balneário Camboriú. Então é um projeto bem legal, não vou entrar em maiores detalhes, porque tem toda uma estratégia de divulgação. Cindy Lojas, que nesse ano completa 75 anos, eu estou autorizado a falar pela entidade, porque eu presto uma assessoria. Vai ter um evento, vai ter uma série de eventos de 75 anos, um deles é desse projeto. Outro, a gente está envolvendo outras pessoas, mas vai ter bastante coisa legal acontecendo durante esse ano no Cindy Lojas de Novo Hamburgo. Aproveito o Dia do Trabalhador ainda, Rodrigo, e peço, né, se tem tempo, o Ica falou bastante, para dizer que um dos meus cumprimentos, ele vai para os cerca de 140, 150 motoristas que foram contratados pela Aviação Santa Clara para operar em Novo Hamburgo. Aviação essa que começou o trabalho na semana passada, no sábado, que teve uma semana com alguns percalços, mas as melancias vão se ajustando conforme o caminhão vai andando. A expectativa é que vá melhorando nos próximos dias. Recém-quinto dia, né, João? Recém-quinto. O Beto disse assim uma coisa uma mudança bastante significativa, né, Beto? Muda da água para o vinho. Eu lembro de outros episódios que aconteceram em Novo Hamburgo, quando o atual governo fez a revitalização do centro. Uhum. E isso não impediu que o governo se reelegesse. Foram 2 anos e meio de obras e bagunçando, né? Todo o centro. Bastante agitado. Eu lembro de um episódio da saúde, quando é extinta a Associação Hospitalar de Novo Hamburgo e criada a Fundação de Saúde. Verdade. Teve mudança. 2009, no governo Teve mudança. Teve percalço. Então, assim, ó, por mais que a gente sofra, por mais que a gente não queira, os percalços ocorrem. O que a gente tem que ter é um pouco de paciência. Muito bem. Vamos seguir acompanhando isso tudo e, claro, a gente segue os debates aqui. Eu quero dar um recado final. Eu disse que não iria ser daqui sem falar de PL hoje. Tá bem. Tá? E eu quero falar do PL 16 de 2024, que é um projeto de lei do vereador Ica, que está aqui presente, na bancada, que faz uma homenagem à dona Glacira Eli da Silva, que ganhou o nome de uma rua em Novo Hamburgo. Sim, ela foi uma forte militante do PDT, foi inclusive candidata a vereadora também em 2008, uma grande amiga minha, Glacira Eli da Silva, e que em março de 21 o câncer a levou. É uma amigona com a qual eu muito me orgulho em poder também dar o nome de um logradouro público a ela. Aliás, uma das atividades, das poucas atribuições que nós vereadores podemos apresentar projeto é nomear logradouros públicos. E eu sempre digo, quando tu dá o nome de um logrador público a uma pessoa, tipo a Glacira, são 2 os objetivos. Um é para a pessoa poder dizer que não está morando lá na rua 1, 2, 3 ou na rua A, B, C ou D, mas vai estar morando na rua Glacira Eli da Silva. E o outro, fazer homenagem para alguém que se também empenhou pelas melhorias aí da cidade, que era a dona Glacira Eli. Sabe qual é o dia de apresentação desse PL? Dia 22 de abril. Muito bem, tá aí. Hoje a gente pode ter essa bancada maravilhosa. Parabéns a todos os trabalhadores no seu dia. Parabéns, Pedrão, muito obrigado. Vitor, parabéns a vocês, trabalhadores também. A gente segue na nossa programação, continue agora. Em seguidinha, a gente fala do CDL, a posse do CDL aqui. Em seguidinha tem Filosofando com o nosso amigo Abdo, o Samir Abdo, e logo depois a entrevista que nós realizamos para o jornal O Vale com o diretor regional do Sebrae, o Marco Aurélio Copete, imperdível. Continue com a programação da nossa Vale TV. Obrigado a essa bancada maravilhosa nessa quarta-feira, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Amanhã de volta, Cláudio Alves. Até lá!